Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o horário que você esteja vendo isso. Eu me chamo Laís Fernanda, sou sua professora de Direito Eleitoral. Nós estamos agora no módulo 2, nós vamos conversar um pouquinho sobre partidos políticos, tá? O partido político nada mais é do que uma peça essencial para que nós possamos exercer aquela democracia semidireta que a gente conversou no módulo passado, se lembra? No módulo passado, dando uma volta rapidinho, nós conversamos sobre três tipos de democracia. Democracia direta, que é aquela em que a população resolve tudo dentro dela mesma. Então, é o ideal de democracia, o autogoverno. Então, tudo que for necessário de ser resolvido vai ser resolvido pela população daquele lugar. Isso hoje é impraticável na maioria dos povos, né? Na maioria dos estados. Então, nós precisamos de uma representação. E aí vem parte daquela democracia indireta, em que nós elegemos representantes para que eles tomem ali o nosso lugar de fala e façam ali por nós o que precisa ser feito. E na democracia semidireta, que é o caso, né, nosso do Brasil, a gente tem o melhor dos dois mundos, né? A gente tem a participação direta através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, e nós temos ali a democracia indireta por meio da eleição dos nossos representantes. Então, o partido político, ele nada mais é do que a junção de determinadas pessoas com um pensamento ideológico, de organização semelhantes, que vão ali nos apresentar esses representantes que poderão ser eleitos para, então, exercermos a democracia semidireta, tá? Bom, o partido político, a origem dos partidos políticos, ela advém ali na nossa história brasileira com a Constituição de 1831. Então, a primeira referência a partido político vem dessa Constituição. E desde lá, a gente vem aperfeiçoando esse conceito de partido político. Na verdade, se diz até que o conceito de partido político é uma criação do século XIX, né? Uma criação ali do século XIX que ela vai se desenrolando até o modelo de partidos políticos que a gente tem hoje. Claro que cada estado vai possuir o seu partido, o seu tipo de organização do partido político, tá? E isso vai ser muito diferente dependendo ali da forma de governo do estado, do regime político do estado e de tudo aquilo que a gente conversou no módulo passado, tá? No mais, o que a gente define como partido político em si? O partido político nada mais é do que uma entidade formada ali pela associação de pessoas com a finalidade de alcançar e manter, né, de forma perene, o interesse ali no regime democrático de direito. Então, a ideia é que se mantenha o regime democrático, se amplie, né, o sistema representativo, se regule o funcionamento do governo, tá? E dessas instituições políticas e a implementação dos direitos humanos fundamentais. Então, quem faz toda essa organização do Estado também advém do partido político, tá? Bom, ademais, a gente pode dizer que existem 3 categorias de exercício do partido político, tá? Uma é no governo, outra como organização e outra no eleitorado. E aí eu vou explicar cada uma delas para vocês. O que acontece? Quando a gente trata de partido no governo, é literalmente o partido político se envolvendo no governo para ajudar a regular o funcionamento do Estado, tá? Então, literalmente, é o governo tendo o partido político como auxiliar, tá? Já o partido político na função como organização é literalmente a organização dos cidadãos. Então, se tem um pensamento político X, um pensamento ideológico X, você junta aquela população que tem aquele mesmo pensamento e se organiza
aquele grupo. Já no eleitorado, a gente diz que é na participação do processo eleitoral. A gente vai ver o processo eleitoral um pouquinho mais na frente, mas a ideia de o partido político, ele contribui também na participação do eleitorado, que é quem vota e quem pode ser votado, tá? Principal, que é a principal função dele, tá? Bom, perdão, após vermos o conceito de partido político, a gente vai para a ideia de coligação política, tá? Coligação de partidos. Bom, existem algumas formas de modificação de partidos, uma delas é essa coligação. A coligação, ela nada mais é do que a gente pegar um ou mais, né, dois ou mais partidos políticos e a gente vai juntá-los. São partidos que têm mais ou menos a mesma ideia, tá? A mesma ideologia, o mesmo pensamento, e eles vão nada mais, nada menos do que se unir para alcançar determinado fim, ter uma determinada, né, atingir uma determinada demanda, ir atrás de algum objetivo para a sociedade, enfim, tá? É importante dizer que a coligação, ela não possui personalidade jurídica própria. O que isso quer dizer? Se existe ali um crime eleitoral cometido por uma coligação, você não vai acionar a coligação em si, mas sim quem cometeu aquele crime, tá? Então, o partido X que cometeu aquele crime. Mas digamos que cada um dos representantes do partido cometeu o mesmo crime. Então, cada um dos representantes do partido vai responder individualmente, né, por aquele crime. Então, a coligação em si, ela não tem personalidade jurídica, mas cada um dos partidos que a compõem, sim, tá? Bom, uma outra coisa que é muito importante falar sobre o partido político é a ideia de liberdade de organização. O partido político, ele precisa, né, de uma certa autonomia para funcionar. E a Constituição deu essa autonomia para os partidos políticos. Então, a Constituição reza que o partido ele tem autonomia para sua estrutura interna e externa, de funcionamento e também de criação, fusão, incorporação. A gente vai ver cada um desses detalhes, tá? Mas existe uma certa liberdade de organização. Então, o partido, ele pode meio que fazer o que ele quiser, mas existem algumas exceções, que é a organização paramilitar, tá? Então, não pode, por exemplo, um partido político, de repente, mandar pegar em armas e vamos tomar o poder, ou vamos fazer alguma coisa, enfim, impondo, por exemplo, por meio do poder de polícia, que é algo que não pode ser feito, tá? Outra coisa que não pode, adotar uniforme para os membros, tá? É uma vedação também do Código Eleitoral, não se pode adotar um uniforme para os membros. Você pode ter um símbolo, você pode ter uma camiseta, você pode, só que existem algumas vedações para aquilo, para esses detalhes, principalmente em dias de eleição. A gente vai ver isso no módulo 4, né? Como que funciona o sistema, o processo eleitoral. Entretanto, existem essas vedações. O símbolo do partido não pode estar sendo ali estampado numa camiseta, por exemplo, por fiscais de eleição. Fiscais de partido político não podem estar identificados ali por um candidato, ou enfim, né? Isso é considerado boca de urna, então isso é vedado. Então existem algumas pequenas vedações, algumas pequenas proibições para o funcionamento do partido político, mas fora essas que interferem no processo eleitoral, o partido político tem sua liberdade de organização. E aí, eu comentei agora há pouco que o partido político também tem liberdade de se incorporar ou de fundir, por exemplo, com outro. E aí, a gente tem que diferenciar esses dois conceitos, tá? A incorporação nada mais é do que um partido X, que seja maior, que incorpore outro partido ou outros partidos, tá? Então, digamos, a gente tem 2 exemplos disso que aconteceram agora em 2019, que foi a incorporação do PRP, do Partido Republicano Brasileiro, que era um partido pequeno, com pouca representação, que foi incorporado ao Patriota, por exemplo.
né? E aí a gente tem como outro exemplo também o Partido Progressista Liberal, que foi incorporado ao PCdoB, tá? Então isso é um exemplo, aquele partido que foi incorporado, ele deixa de existir, tá? E passa a figurar ali no partido que foi o incorporador, tá? Então todo mundo que estava inscrito naquele partido se torna agora inscrito no partido que foi o incorporador, tá? E o incorporador que responde por tudo a partir de agora em relação àquele processo, aquele partido que foi incorporado, certo? Já a fusão ocorre de forma diferente. A fusão nada mais é do que a junção de 2 ou mais partidos para a criação de um terceiro, tá? Então, enquanto a incorporação a gente tem um partido X que incorpora os outros, traz para dentro dele, não muda a sigla, não muda o número daquele partido, a fusão a gente tem a junção de 2 ou mais partidos na criação de um novo partido. Como exemplo disso, em 2021 agora a gente teve a união entre o Democratas, o DEM, e o PSL. Eles se fundiram e criaram o União Brasil, tá? Então esse é um exemplo de fusão que ocorreu agora. Bom, eu acabei de falar para você sobre a questão da natureza jurídica das coligações, né? Que a coligação não tem natureza jurídica, mas cada um dos partidos políticos tem. E que natureza jurídica é essa? A natureza jurídica do partido político é de pessoa jurídica de direito privado, tá? Ela não pode ser colocada, não pode ser inscrita como pessoa jurídica de direito público, embora atue no meio público, mas ele é privado, porque são grupos privados que fazem a sua junção, certo? Bom, para que um partido político nasça, para que ele possa existir, é necessário que ele tenha registro no Tribunal Superior Eleitoral. Ter registro no tribunal não significa uma interferência do governo, não, tá? Não significa que ter que registrar o partido político junto ao TSE que o governo interfira no partido de alguma forma, que tenha que regular o partido de alguma forma. Não. O TSE, assim como, né, o legislativo em si, traz algumas normas de aplicação geral e que o partido político tem que se adequar, tá? Mas ele não interfere diretamente no partido político, mas é essa inscrição que permite, por exemplo, que o partido político tenha tempo de rádio e TV, que ele possa participar do processo político, que ele possa receber dinheiro do fundo eleitoral, tá? Então, para que o partido possa figurar nesse meio, ele precisa ser inscrito no Tribunal Superior Eleitoral. E aí, quando é feito esse registro, né? Esse registro é importante a gente ressaltar que para que o partido possa participar do processo eleitoral seguinte, ele tem que existir, ser registrado no TSE pelo menos um ano antes das eleições daquele ano possível, tá? Até um ano antes do pleito do ano seguinte, no caso, né? Então, essa é uma regra que não há exceção, tá? Então, para que o partido político possa participar do processo, ele tem que estar inscrito pelo menos um ano antes das eleições. Bom, e aí eu acabei de comentar com você que o partido político tem, para que ele possa ter, por exemplo, acesso ao fundo partidário, ele tem que ser inscrito no TSE. E aí, o que é esse fundo partidário? Esse financiamento de campanha nada mais é do que a junção de 4 fontes, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira é esse fundo partidário, que a gente vai comentar agora. O segundo são doações privadas, tá? Então, podem se receber doações? Podem, só que tem um detalhe, de pessoas físicas. É vedada a doação de pessoa jurídica. Então, a empresa não pode fazer doação, mas a pessoa física da empresa pode, tá? Então, existe esse detalhe. Mas isso foi feito para tentar, de alguma forma, rastrear de forma mais fácil quem, né, o CPF que está ali fazendo a doação para determinado partido político ou para determinada campanha de algum candidato, tá?
E a terceira e a quarta forma são por meio de comercialização, ou comercialização de bens, ou comercialização de eventos, realização de eventos, tá? Então, o partido pode sim ter sua lojinha de bem, de coisinhas lá que vende, os penduricalhos, os chaveiros, que você pode sim comprar. Isso é uma forma de ampliar o fundo, né, do financiamento partidário. E também pode-se promover certos eventos. Esses eventos têm que se tomar cuidado. Hoje não pode mais ocorrer, por exemplo, como ocorria antigamente, os showmícios. Você não pode mais ter, nas épocas das eleições, certos partidos promovendo shows, tá? Isso aí é vedado pela lei eleitoral. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, mas essas são as formas de juntar dinheiro para esse financiamento partidário, tá? Bom, o fundo eleitoral, que é justamente o fundo partidário, esse que eu falei que a gente comentaria agora, ele é composto por 4 tipos de fontes, tá? Eu vou falar a primeira delas, que é a fonte do governo mesmo, tá? A primeira delas é o seguinte: no dia 31 de dezembro do ano anterior das eleições, a União, ela tem a despesa, né, vamos colocar assim, de pegar todos os eleitores regularmente inscritos, o número de eleitores regularmente inscritos, e multiplicar por 35 centavos de real. Então, você pega o número de eleitores inscritos existentes e multiplica por 35 centavos. Esse valor é o valor que a União tem que desembolsar para o fundo partidário, tá? É uma obrigação do governo federal, da União, ela tem que fazer isso, tá? Então, essa é a primeira forma. A segunda, de novo, vem de doação de pessoa física. A doação da pessoa física pode ser feita diretamente para a conta do fundo partidário. Sei lá, quero fazer uma doação para o fundo partidário. Não quero doar para um partido X, não quero doar para a campanha X, quero doar para todo mundo. Então, você pode fazer a doação como CPF para o fundo partidário. Existem também outros recursos determinados por lei. Por exemplo, multas, penalidades determinadas ali pelo Código Eleitoral. Então, um determinado partido foi condenado por boca de urna. Ele recebe uma condenação, uma multa num valor X, e essa multa é paga para quem? Para o fundo partidário, tá? A ideia é que o fundo partidário é composto por essas fontes, tá bom? E aí, vamos lá. Continuando a ideia, né, do funcionamento do partido político, a gente tem a ideia de filiação e desfiliação partidária. Bom, como eu falei para você, há a liberdade de organização, assim como também há a liberdade de filiação e desfiliação. Falar em filiação é falar no relacionamento entre a pessoa física e o partido político. Então, existe ali uma possibilidade em que eu, sei lá, queira me filiar a determinado partido. Eu posso ir lá requerer a filiação a determinado partido, tá? E essa filiação, ela não tem, assim, não tem vedações, tá? Já a desfiliação, como você tira uma pessoa do partido, tem algumas vedações, que são formas discriminatórias. Então, eu não posso, por exemplo, tirar uma pessoa de determinado partido por uma determinada condição social, por cor de pele, por acesso, por lugar onde essa pessoa reside. Não. Condições discriminatórias são vedações para desfiliação do partido, tá? E aí, nós temos também a ideia de desligamento do partido. Isso aí é um pouquinho diferente. O desligamento do partido, ele pode ser solicitado, tá, pela pessoa física. Então, não quero mais, quero me desligar do partido, quero me desfiliar daquele partido. Eu posso simplesmente solicitar, tá? Essa solicitação, ela é processada, em 2 dias eu tô resolvido. Existe, porém, o desligamento automático, tá? O desligamento feito de forma automática. E ele ocorre quando? Primeiro, quando a pessoa morre. Então, a partir do momento em que o partido político tiver a comunicação de que determinada pessoa faleceu,
ela vai ser desligada automaticamente do partido. A segunda hipótese é a de perda de direitos políticos. Presta atenção nisso. Não é suspensão de direitos políticos, tá? É perda dos direitos políticos. A perda dos direitos políticos, ela envolve um processo judicial enorme, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas que no fim das contas, a pessoa esteja condenada com trânsito em julgado para dizer, ela perdeu os direitos políticos dela. Então, a partir do momento em que ela perde os direitos políticos, ela é desligada automaticamente do partido. 3. Expulsão. Se a pessoa for expulsa do partido por algum motivo, por alguma, sei lá, desconformidade com a organização do partido, ela também é desligada automaticamente. Assim como qualquer outra forma que decorra de um processo judicial transitado em julgado, de uma decisão judicial transitada em julgado, tá? Então, sei lá, a pessoa cometeu um crime eleitoral e aí também não perdeu os direitos políticos, mas vai ser desligada do partido XYZ e aquela decisão transitou em julgado. Ponto. Tá? Então, essa é uma das formas também de desligamento do partido. Entretanto, existe a possibilidade, e aí esse é o último inciso possível, da troca de partido, tá? Teoricamente, quando você se filia a um outro partido, você se desliga automaticamente do partido anterior. Só que a comunicação disso é muito ruim, vamos colocar assim, tá? Existe sim a possibilidade de uma pessoa estar filiada a 2 partidos, porque não houve a comunicação, né? Que você se desfiliou de um e entrou em outro, tá? Mas, teoricamente, esse desligamento era para ser feito de forma automática, tá? Mas é bom, sim, comunicar que você está saindo de um partido para poder entrar em outro. Porque caso tenha essa duplicidade, você pode ter um problema ali de infidelidade partidária. E aí isso te causar um problema futuro, tá? Bom, a ideia é que para todo mundo também existe essa liberdade de trocar de partido. Você pode ali fazer a troca do partido assim que você puder, mas tem que tomar cuidado com essa ideia da infidelidade partidária, tá? Eventualmente, você ainda está inscrito num partido X, mas se filiou a um partido Y e você está fazendo campanha para o candidato desse partido. O outro partido ali, que sabe que você está inscrito e você não se desfiliou dele, pode entrar com uma ação judicial contra você, porque você está fazendo campanha para um outro partido, né, com infidelidade partidária, tá bom? Então, isso é necessário. Por fim, a gente fala da extinção do partido político. Como é que um partido político se encerra, tá? Bom, primeiro, ele pode se encerrar a pedido, tá? Então, o partido político resolveu ser extinto, vamos acabar com o partido, a gente simplesmente faz um registro ali no cartório e no TSE, junto ao TSE, da mesma forma que você tem que comunicar ao TSE a inscrição do partido, você também comunica a extinção daquele partido, tá? Entretanto, existem outras formas também de extinção do partido. Primeiro, a dissolução do estatuto do partido. Então, o partido pode até não ter solicitado a extinção, mas solicitou a dissolução do estatuto. Então, ele vai ser extinto. A incorporação, a fusão, tá? Então, esses 2 tipos extinguem aquele partido que existia antes para ou se tornar um partido X, que incorporou aquele, ou então para aquele partido que fundiu os outros partidos menores, tá? E por fim, também existe a forma de extinção do partido por meio de uma decisão transitada em julgada no TSE, tá? Mais para frente a gente vai falar dessas ações judiciais, mas elas têm seus recursos, têm tudo cabível direitinho, então só quando o processo transita em julgado que a gente pode dizer que o partido político vai ser extinto, certo? Então é isso por hoje. Espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre o funcionamento dos partidos políticos. No seu material tem aí exercícios, faça os exercícios direitinho, comenta com a gente, manda a sua pergunta, a sua dúvida se você tiver, tá? A tutoria tá aí para responder e a gente tá aqui
para te ajudar, tá bom? Até a próxima. Tchau!